Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do Movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, para debater mais um tema importantíssimo para a soberania e o desenvolvimento nacional, diante de um governo da destruição, esse governo que está aqui no Brasil. Está destruindo, eles disseram logo no início, né? Não negaram para ninguém. Disseram que ia destruir com tudo, e estão destruindo. E sufocando o povo brasileiro, né? O povo está pagando energia muito cara, combustível muito caro e uma carestia total que chegou nos alimentos, as pessoas passando fome. Hoje nós vamos tratar desse tema, que é um tema crucial para o desenvolvimento do Brasil. Sem energia, sem água, nós não conseguimos ter desenvolvimento, seja desenvolvimento econômico e, principalmente, o desenvolvimento humano. Beth, o que nós vamos contar para esse programa de hoje? Ele já está aqui com a gente no vídeo. Hoje nós estamos recebendo o Vicente Andreu. Olá, Vicente. Obrigada aí por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Jorge. A todos que estão acompanhando aqui no SOS Brasil Soberano. Muito obrigado pelo convite. O Vicente, ele é bacharel em Estatística pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, é ex-presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, durante 8 anos, né, entre 2010 e 2018, foi secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas. Ele presidiu a usina termoelétrica Nova Piratininga e a Sociedade de Abastecimento de Campinas, Senasa, funcionário de carreira da Companhia Paulista de Força e Luz. Ou seja, o nosso convidado é um dos maiores conhecedores do tema que nós vamos tratar hoje, que é a gestão da água e a relação com as crises de energia. Então, Vicente, para a gente começar, a gente queria te perguntar qual é a base real dessa chamada crise hídrica e o reflexo na produção de energia e na crise do setor elétrico. Esse é um cenário imprevisível ou é falta de planejamento? Bom, eu acho que excelente pergunta. A falta de planejamento não resta dúvida, né? Agora, para um setor historicamente competente, como é o setor elétrico brasileiro, a falta de planejamento, na verdade, ela tem outras razões. Então, o que nós estamos assistindo nesse momento, claro que ele acaba sendo baseado numa situação de escassez, mas não é a pior crise hídrica em 91 anos, isso é uma falsificação estatística, mas tem realmente uma seca, e isso justifica perante a opinião pública de que essa é uma crise cujo responsável é São Pedro, e o governo federal está conseguindo vencer essa opinião pública através dessas afirmativas, porque a imprensa está reproduzindo isso de maneira crítica, a maior crise de 91 anos, maior crise de 91 anos, isso é uma falsificação, mas ela, na verdade, decorre de um processo deliberado, porque o planejamento da operação do setor elétrico no Brasil mudou, então ele decorre de uma operação deliberada, de esvaziamento dos reservatórios, dos grandes reservatórios brasileiros no período chuvoso. Então, no período chuvoso, que é para guardar água, não se guarda mais água, eles vão gerando o máximo que puder, e aí, quando chega no final do período chuvoso, chamado período seco, que começa entre abril e maio, com os reservatórios vazios, o que acontece? Você tem que necessariamente acionar as térmicas, né? E com isso fazendo com que as térmicas no Brasil ganhem escândalos de dinheiro através do aumento das tarifas. O que aconteceu neste ano? A mesma coisa, a única diferença em relação ao que vinha sendo feito em anos anteriores é de que o governo perdeu um pouco do controle sobre os reservatórios por conta de uma crise de falta de chuvas, que é real, mas não é a maior, e com isso acabou criando aí um certo
um certo pânico, mas, na verdade, o governo nunca perdeu, pelas condições gerais, o governo nunca perdeu o controle do setor elétrico, porque o setor hoje está muito diferente do que foi em 2001, por exemplo. Em 2001, nós tínhamos cerca de 95% da matriz elétrica no Brasil era de origem hidráulica, hoje são 62%, e nós não tínhamos praticamente nada de geração térmica em 2001, hoje você tem mais de 20 mil megawatts de energia térmica. Então, as condições para o governo operar a crise, na minha opinião, nunca colocaram em risco real a falta de abastecimento, mas serviu de justificativa para uma verdadeira tungagem, né, rapinagem, que está sendo feita na sociedade brasileira com as tarifas de energia. Por similaridade, né, claro que são metodologias diferentes, a mesma rapinagem que a sociedade está sofrendo, por exemplo, com o preço da gasolina. Então, no setor elétrico, as minhas estimativas que vão retirar, só com essa crise aqui, 33 bilhões de reais da sociedade, vai transferir para o setor elétrico, para os agentes do setor elétrico, e nós vamos pagar durante vários anos. Se nada acontecer, se tudo funcionar direitinho daqui para frente, nós vamos estar pagando essa conta até 2025. É simplesmente isso que o governo fez de maneira deliberada. A justificativa é que tudo não passa da culpa de São Pedro. Pô, Vicente, isso é grave pra caramba o que você está falando aí, porque, de fato, né, isso está acontecendo de forma deliberada, né, liberar reservatório, liberar as águas quando tem água para faltar no período de estiagem. Pô, isso aí é uma situação impressionante, Vicente. Olha, eu fico muito assustado com o que você falou, né? Porque, como você está colocando, né, isso é exatamente para criar justificativa para aumentar o preço da energia, da tarifa da energia. Quer dizer, é um atentado contra o povo brasileiro, é um atentado contra o processo de industrialização do país, de desenvolvimento. Quer dizer, a energia é um insumo fundamental para a indústria e para as pessoas. Então, quer dizer, isso é criminoso. Tem que ser apurado com muita responsabilidade, porque... Eu venho defendendo, Jorge, porque é exatamente isso, eu venho defendendo que houvesse uma CPI da operação do setor elétrico. E hoje, por acaso, eu participei de um evento, uma audiência na Câmara, da Câmara dos Deputados, com um ex-diretor do ONS, Operador Nacional do Sistema, e quando eu falo que isso é para aumentar a receita, ele diz, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que antes a gente enchia os reservatórios e esvaziava aos pouquinhos, e agora mudou. Agora a gente tem como meta ficar com 40% dos reservatórios no período seco. Bom, qual é a consequência disso? A consequência é exatamente a explosão das tarifas. Então, isso não é nem, vamos chamar assim, escondido, né? Isso é feito às claras, e como a gente não tem um espaço para poder estar colocando para a população a realidade, acaba ficando a ideia dominante. Então, é muito importante, muito bom que a gente tenha condições de estar conversando com a audiência do canal, expondo isso, o que está sendo feito a partir de 2016, com o aprendizado que eles fizeram ainda no nosso governo em 2014, é isso. Ao invés de esperar para encher o reservatório e depois esvaziando, e para encher, você faz um mix, usa um pouco a térmica, eles simplesmente vão deixando vazio, porque depois você necessariamente vai ter que usar a térmica. Eu digo o seguinte, por exemplo, se você chegar no final do período chuvoso com os reservatórios cheios, quanto de bandeira tarifária você vai ter? Zero. Agora, se você chegar no reservatório no período chuvoso, no fim do período chuvoso, no período seco, com o reservatório meia boca, o que você vai ter? Bandeira amarela, bandeira vermelha. Agora até inventaram uma bandeira extraordinária chamada de crise hídrica também, justamente. É uma operação deliberada, agravada por um fato natural, né? Nós temos um fenômeno natural de seca na bacia do Rio Paraná, não no Brasil inteiro. Mas essa justificativa é o que dá base para essa rapinagem que está sendo feita sobre
a sociedade e os agentes, a sociedade em geral, as pessoas e os agentes econômicos do Brasil. Com a privatização da Eletrobras, que, aproveitando a deixa, vai representar não só a privatização, mas, com certeza, a desnacionalização completa do setor de energia no Brasil, aí que isso vai ser a rotina da energia no Brasil. Nós conseguimos produzir, Jorge, Beth, nós conseguimos produzir o seguinte fenômeno. O Brasil tem uma das matrizes mais limpas e baratas do mundo, que ainda tem 62% da energia hidráulica, então a energia é limpa e barata, porém a tarifa para as pessoas é mais cara do que países onde toda a energia é nuclear, por exemplo. Como é que conseguiu fazer isso? A partir do modelo de privilegiar o ganho dos investidores privados no setor de energia elétrica no Brasil. Agora, só me permite, Vicente, tocar aqui um comentário do que você falou, para destacar para o nosso pessoal e você comentar também. Quer dizer, o que está por trás disso é muito claro contra a soberania e o desenvolvimento do Brasil, principalmente depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, que foi o quê? Qual é o projeto? É o mercado financeiro passar a controlar o poder público, ou seja, as riquezas do Brasil, todas elas. E as empresas estatais, Petrobras, como nós falamos, e também agora a Eletrobras. Então, Vicente, essa lógica de esvaziar reservatório quando tem água é uma lógica dos banqueiros, não é uma lógica de pessoas, de governos que estão para defender os interesses dos brasileiros. Você pode comentar um pouquinho sobre essa questão da financiarização do setor energético, particularmente da energia elétrica e também de termoelétricas, que as pessoas fazem muita confusão e não entendem? Bom, a medida exata, a palavra exata é a que você está usando, que é a financiarização da energia elétrica no Brasil. Então, ao invés de você produzir um insumo necessário para garantir o desenvolvimento, né, e é um insumo de baixíssimo risco do ponto de vista econômico, então, se você ganha pouco quando tem muita energia, os agentes, mas você não perde nada quando não tem energia, porque você sempre tem uma proteção. Só que aqui no Brasil, as empresas de energia, elas querem ter rentabilidade de agiota. E isso fica gravado com o modelo que o Brasil foi, a partir do Fernando Henrique, construindo de desverticalização do setor, que antigamente a gente chamava que era a geração, as usinas, a transmissão, a linha de transmissão e a distribuição, que é quando chegava na cidade. E isso foi rompido, então cada setor desse passa a ter a sua própria rentabilidade, então no final de tudo você vai encarecer, você perde a sinergia de ter isso tudo junto, e se criou também a modalidade de comercializador de energia. Então tem muita empresa que não produz uma pilha, não tem uma pilha na casa dele, mas ele vende energia, arriscando justamente nessas condições de mercado, né? Operando naquilo que se chama o mercado livre, que é o objetivo principal da privatização da Eletrobras. Por quê? Porque a Eletrobras hoje, ela é a âncora pela importância que ela tem na transmissão, e pela 70 mil quilômetros de linha de transmissão, e pela importância que ela ainda tem na geração, 40 mil megawatts, cerca de 40% da energia hidráulica do Brasil está na Eletrobras. Como ela funciona praticamente inteira no mercado regulado, a energia que a Eletrobras vende é uma energia barata. A hora que você tirar essa energia do mercado regulado, que é a base principal da privatização da Eletrobras, para o chamado mercado livre, quem vai estar comprando e vendendo energia não é mais o produtor de energia, é o intermediário, que é o chamado comercializador de energia. E é aí que você tem uma explosão, né, do valor das tarifas, com a lógica de que um serviço essencial como é o da energia não passa de um mecanismo de financiarização para maximizar o lucro desses agentes. É exatamente isso que você colocou, e que é o que está acontecendo na Petrobras. Você constrói uma empresa
para não depender do mercado externo. E aí, depois do golpe, principalmente, você começa a fazer com que o Brasil não utilize o seu potencial internamente, mas vincule a política de preços ao preço internacional do petróleo. Então, qual é a lógica que você está tendo? Porque você está destruindo setores importantes da Petrobras, né? E, do outro lado, propiciando para os acionistas da empresa uma rentabilidade e ganhos também extraordinários. Quem paga essa conta? Essa é simples, eu, você, nós, é que vamos estar pagando essa conta. Então, o modelo brasileiro, né, acabou privilegiando essa visão de que a energia elétrica ela perde a natureza de um serviço essencial para ser simplesmente uma mercadoria cujo objetivo é a maximização do lucro do agente. É isso. Vicente, eu queria explorar um pouco mais esse nosso debate, porque a questão da privatização da Eletrobras está aí na ordem do dia, né? Tem uma disputa no Congresso, é uma disputa até bastante desigual, né? Com setores, como a gente já está vendo, quais são os setores de uma elite financeira por trás da Eletrobras, né, da privatização da Eletrobras, mas no seu modo de ver, assim, qual seria o impacto mesmo? Qual é para a gente ficar bem claro, qual é o impacto e a repercussão e a questão nacional da nossa soberania no caso da privatização da Eletrobras? Qual é o tamanho desse desmonte no caso da Eletrobras vir a ser desnacionalizada? Porque quem está competindo nas privatizações, na verdade, praticamente no Brasil, são empresas internacionais que estão entrando aqui, né? Não, o primeiro aspecto é esse que você colocou, né? Vai ter empresas aqui no Brasil cujo comando sobre as políticas municipais não está, sobre as políticas de energia não vão estar no Brasil, vão estar fora do Brasil. A primeira delas é a desnacionalização. A segunda é de que todo o sistema elétrico brasileiro ele foi montado com uma concepção de nação, de integração, de você ter uma operação articulada. Nós tínhamos, inclusive, um mecanismo que era positivo do ponto de vista nacional, que, obviamente, tinha lá as suas distorções, e aí, por conta das distorções, resolveram acabar, que era a chamada equalização tarifária. O que significava isso? Você tinha um mecanismo de compensação das tarifas no Brasil. Você foi atrás da montagem do maior sistema de transmissão de energia elétrica do mundo, que permite trazer água do Rio Madeira aqui para Araraquara, que permite levar a energia do Rio Grande do Sul aqui para o Sudeste, que permite trazer energia do Norte com o Nordeste aqui para o Sudeste também. Ou seja, a concepção foi a concepção de você ter um sistema integrado, né, uma visão de nação. A privatização da Petrobras é também o esquartejamento. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que cada pedacinho, não vai estar olhando para a realidade brasileira. Cada pedacinho que for feito da privatização da Eletrobras vai estar olhando de como é que ele vai maximizar o lucro dele. É simplesmente assim. A geração de energia elétrica, ela é o detalhe pelo qual ele vai ganhar dinheiro. Como é um sistema altamente concentrado, né, é praticamente um oligopólio, mesmo que a gente fale tem várias usinas, mas é um oligopólio, as condições de você ter a cartelização e fixação de preço é um negócio monstruoso. Então, a privatização da Eletrobras, ela tem essas duas características, na minha opinião, principais, a perda da soberania e a perda da concepção de integração nacional. Qual é a consequência? A consequência mais visível para as pessoas é a explosão
das tarifas ainda mais do que o que a gente já está vivendo. É isso, na minha opinião, né? Olha, Vicente, assim, é decepcionante ver brasileiros, né, entregarem o país. Quer dizer, isso não tem nada de patriótico. Quer dizer, essa gente que está comandando o Brasil, né, principalmente depois do golpe de 2016, e nesse atual governo, que se intitula Governo da Destruição, o ocupante da presidência da República, volta a dizer, foi ele que falou, nós vamos destruir tudo. E estão destruindo. Quer dizer, é revoltante isso. Quer dizer, são atentados diários contra a soberania nacional. E eu realmente estou aqui ouvindo você, né, falar... Estou te deixando com raiva. Não, claro, eu tenho que ficar indignado, não dá para aceitar. Indignado. Abrir o reservatório quando tem água para faltar condição de geração de energia quando vai ter estiagem. Quer dizer, para entrar as térmicas. E para as térmicas ganharem dinheiro e aumentar o preço de tarifa. Quer dizer, é uma situação que causa assim, um sufoco muito grande. Posso te deixar um pouco mais indignado? Pode, mas eu quero voltar aqui um ponto para você. Pode, tá bom, favor. Mas vou te deixar um pouco mais indignado. Você sabe que com essa crise hídrica, energética, o que a gente está vendo é que o clima alterou, o ciclo hidrológico alterou. Quando a gente vai para a ciência, para os modelos da ciência, o que acontece? Você vai vendo, o último relatório do IPCC, o sexto relatório, mostra que a umidade, né, e as chuvas no Brasil vão estar reduzidas numa grande parte do seu território. O Brasil está, nos mapas, ficando marrom. Uhum. Bom, isso coloca em discussão qual vai ser a expansão da matriz elétrica no Brasil, se nós vamos continuar investindo em hidrelétrica, ou se nós vamos investir em outras fontes. E o que a gente está vendo é que a turma das termoelétricas está mandando brasa no país, gente. Se você olhar na privatização da Eletrobras, qual foi o jabuti, um dos jabutis principais que eles colocaram lá? Construir termoelétrica onde não tem nem gasoduto. Uhum. Aí não conseguiram. Aí foram atrás de uma MP, que é essa MP que está tratando da crise de energia, chama 1055, que era uma coisa, é um absurdo, castrador, acabou com a ANA, acabou com o IBAMA, né? Como tudo que eles estão fazendo, destruição, como você falou. Mas, nessa medida provisória, o que o relator colocou como jabuti? De novo, construção das térmicas, onde não tem gasoduto. E aí, o que aconteceu 2 semanas ou 3 semanas atrás? No pico da crise, os caras fazem um leilão de energia, chamada energia de reserva, para 1.200 megawatts, cujo preço, Jorge, foi de R$ 1.500 o megawatt. Quer dizer, se os caras estavam com a previsão de que ia ter chuva, que estava melhorando, que o Brasil não ia não sei o quê, fazer um leilão desse é criminoso. Quem ganhou? Eram 14 empreendimentos, 12 eram térmicos no Brasil. A R$ 1.500 o megawatt. Para quem está nos assistindo, para comparar... O que é isso? Para a gente poder entender. O que é R$ 1.500 o megawatt? As usinas construídas no governo Lula, Dilma, saíam a 70, 60, 80 reais o megawatt. Que isso? Nós estamos falando em 1.500 a térmica. 2 empreendimentos, era um solar e um eólico, se eu não me engano. Mesmo no meio da crise, o solar e o eólico, que tradicionalmente são mais caros do que o térmico, saíram por R$ 350. Normalmente sai por 180, 200, 250. Saiu por 350. O térmico saiu por R$ 1.500. Então, todo esse movimento, que eu estou para deixar um pouco mais indignado, é de que isso é uma, na minha opinião, é claro isso, ela é a de favorecer grupos econômicos, né? Tem que seguir o dinheiro, e, na minha opinião, é só olhar o que esses grupos econômicos vão tentar fazer em 2022, vão garantir a manutenção dos interesses, esse dinheiro todo vai estar aparecendo, em parte, no processo eleitoral. E lembro, Jorge, para encerrar esse parênteses aqui, de que o primeiro escândalo do governo Bolsonaro, você lembra qual foi? Por tanto... Então, o primeiro escândalo do governo Bolsonaro foi com o Major Olímpio,
que morreu e agora o senador é o sucessor dele, que tentou fazer uma manobra com a energia de Itaipu. E a Eletrobras ia abrir mão de 200 megawatts, se eu não me engano, que não é, parece que não é muito, mas 200 megawatts, 200 milhões de reais ao ano, no mínimo, uma continha de joelho, e ia passar para uma ONG da vida, uma outra empresa, e o Brasil ia comprar energia, não diretamente do Paraguai, mas ia comprar essa energia desse grupo que estava chegando lá. Foi um escândalo tão grande que quase caiu o presidente do Paraguai, lá teve escândalo, aqui ficou, a imprensa estava ainda de namorico com o Bolsonaro, ninguém lembra disso. E, em 2022, simplesmente vai vencer, quando vence, o Tratado Binacional para a construção de Itaipu. Então, esse grupo focou em energia. Energia, petróleo, energia elétrica. Na minha opinião, isso tudo é um processo de rapinagem, né, para ganhar fortunas e que, obviamente, vão estar... Nós vamos ver isso com facilidade. Em 2022, eles vão estar, obviamente, buscando defender os interesses deles no processo eleitoral que vai acontecer. Olha, Vicente, está sendo assim, muito forte o que você está apresentando aqui para a gente. Tá? Particularmente, eu não tinha conhecimento, eu acho que grande parte das pessoas que estão nos assistindo também não tem conhecimento disso. Né? Você colocou aí a questão das bacias hidrográficas e falou, nesse momento a gente teria talvez problema na região hidrográfica do Paraná. Mas, até onde eu conheço de geografia, né, 62% da matriz energética é de água. Mas essa geração de energia é feita na bacia do Rio Tocantins, na do Rio São Francisco, dos rios da região norte. Quer dizer, eu não vejo nesses lugares falta de água nesse momento. Mas a imprensa, como você falou, fica alardeando a todo tempo que não tem água. E aí vem a questão que eu quero te apresentar com relação ao papel da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, da qual você foi presidente. E a ANA, ao tratar de água, não está tratando só da energia, está tratando de um item fundamental da soberania, que é o curso dos rios. E entregar cursos de rio para essas hidrelétricas na mão de empresa privada, isso para mim é muito complicado. Eu queria que você explicasse isso para a gente, porque em outros países desenvolvidos, o curso de água é entregue na mão de empresa privada. Uma coisa é uma estatal brasileira, que é a Eletrobras, que foi criada exatamente para que nós tivéssemos energia para atender as necessidades dos brasileiros. Outra coisa é privatizar, entregar a Eletrobras para o capital privado, que vai controlar também as águas. Então, explica para a gente o papel da ANA e essa questão hidrográfica brasileira, que isso é fundamental. Então, tem uma característica, uma frase que eu gosto de usar muito, que é a de... Aprendi no Nordeste, não consigo lembrar o nome da senhora que usou essa frase, e ela diz o seguinte: primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. Agora choveu um pouquinho lá no sul, já parece que a crise acabou, né? A gente vai voltar nesse assunto, mas para responder a sua pergunta. Em 2001, numa crise grande, a ANA tinha 1 ano de existência, a ANEEL tinha 4, a legislação tinha 4 anos, o ONS não existia, foi uma gestão centralizada ali da água. Qual era a lógica que aqueles agentes tiveram? Assim que começou a chover, acabou, parecia que seca eram fenômenos assim, ocasionais, longínquos. Tal. Quando chega em 2014, nós voltamos a ter crise, vocês vão lembrar que lá no Cantareira, em São Paulo, o governador chegou a dizer que uma seca igual àquela ia demorar 3.000 anos para ter outra igual. Mas qual foi a nossa preocupação? A nossa preocupação foi a de você está fixando regras de operação para esses reservatórios, onde você combinasse a segurança elétrica com a segurança hídrica, porque a água não é só para gerar energia. Então, em certa medida, nós fomos tirando o setor elétrico de ser o dono dos rios no Brasil,
E você ter regras para os chamados usos múltiplos, como diz a própria lei, que é reconhecida no mundo inteiro, a 433, que é de 1997. Bom, qual foi a primeira medida que o governo fez com a medida 1055? Centralizou no setor elétrico, que é um usuário da água, rasgou todas essas resoluções que nós tínhamos feito, ou seja, recolocou como centro a questão de que as hidrelétricas são dono do rio. A lógica é que eles não reconhecem o poder público. Por quê? Porque o interesse deles prevalece sobre qualquer regra operativa. Então, nessa articulação de bacias, o papel da Agência Nacional de Águas como regulador, a presença de empresas públicas que reconhecem o papel público, como é o caso da Eletrobras, é fundamental para a solução de conflitos. Se você não tiver isso, o que elas fazem? Elas vão transformar no maior hidrólogo do Brasil o juiz. O juiz é que vai ser o hidrólogo, o juiz que vai ser o engenheiro elétrico, o juiz é que vai ser o banqueiro, o juiz... Por quê? Porque o cara simplesmente não aceita. Ele fala, não aceito o que você está me dizendo, eu vou perder dinheiro, eu vou entrar na justiça e vou judicializar todas as soluções. Então, a primeira coisa, nós temos que fixar a regra e reconhecer o papel da ANA, que foi castrada, mutilada nesse processo. Ninguém acredita que a ANA vai, de novo, se impor em relação ao setor elétrico. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, você precisa de um papel de coordenação do setor que tem que ser público. Se ele é 100% público ou parcialmente privado, mas ainda assim você tem a coordenação do sistema sobre um agente público, no caso, a Eletrobras, né, você ainda consegue atuar. Quando você perde isso, simplesmente o poder público desaparece e vai tudo para a justiça. Vicente, vou encaminhar aqui uma pergunta que o nosso querido Clóvis mandou para você. Ele faz a seguinte pergunta: o novo marco do saneamento, a Lei 14.026, atribui à ANA, a Agência Nacional de Águas, a regulação do saneamento e, portanto, o fornecimento de água para as residências. Qual é a sua avaliação sobre isso? Deixar essa regulação nas mãos da ANA. Então, primeiro, um grande abraço ao Clóvis. Clóvis, essa é uma discussão que tem dois níveis, um técnico e um mais ideológico. Qual é o ideológico? É de que o novo marco regulatório do setor de saneamento, ele trata de várias coisas. Né? Ele trata de crise hídrica, ele trata não da regulação, mas da supervisão regulatória, eu vou falar disso, ele trata de saneamento água e esgoto, trata de lixo, trata de drenagem. E esse marco regulatório, ele tem como característica principal fracionar as empresas estaduais de energia elétrica, de energia de saneamento, como aconteceu aí no Rio de Janeiro, e vendê-las ao capital privado. Então, quando a gente olha isso, esse é um marco regulatório que, do ponto de vista ideológico, precisa ser combatido. Agora, se a gente for olhar cada ponto dele, se ele fosse feito separado, tem pontos que não têm a mesma consequência do marco regulatório geral que precisa ser combatido. Por exemplo, ninguém deu muita importância, mas ainda foi no final do meu mandato, a gente colocou lá um mecanismo na 14.026 que permite você compatibilizar rios estaduais com rios federais numa situação de crise, para não acontecer aquilo que aconteceu com o Paraíba do Sul, onde o governador de São Paulo queria água para São Paulo, o governador do Rio de Janeiro queria, foi aquela briga, porque o rio é federal, mas tem rios que são estaduais. Bom, então nós colocamos um aspecto ali que favorece soluções de conflito no âmbito dos estados com a União. E, né, uma das coisas que foram incluídas foi a do fato da ANA exercer a supervisão regulatória.
ela não é a reguladora do saneamento, porque o saneamento é de titularidade municipal, ela não é de titularidade federal, como é, por exemplo, a energia elétrica, como é o petróleo, como é a mineração, como é parte das águas. Então, o saneamento é de titularidade municipal. Então, a ANA não pode regular. O que acontece é que, por ser de titularidade municipal, e às vezes prestado pelo município, às vezes prestado pelos estados, você tem uma quantidade muito grande de agências reguladoras de saneamento. E essas agências reguladoras de saneamento têm critérios completamente diferentes. Claro que tem que ter as particularidades municipais, mas tem um monte de agência regulatória de saneamento que está capturada pelo prestador, faz tudo que a empresa de saneamento quer. Então, o que a gente introduziu, foi no meu período também, foi de que a ANA fixasse normas regulatórias que padronizassem determinados mecanismos em nível brasileiro, respeitada as regionalizações. Vicente, você destacou de novo aí, tem que falar sempre, destacar isso. Nós já fizemos um programa aqui sobre petróleo e combustível e falamos que as agências reguladoras criadas a partir do governo Fernando Henrique Cardoso somente servem para defender os interesses privados, jamais dos consumidores, jamais da sociedade. É isso que a gente tem visto. E você agora, mais uma vez, destacou isso. Isso tem que ser repensado numa nova forma de governo, um governo que seja efetivamente popular e soberano para o Brasil. Porque esse modelo só tem capital. Então, o que aconteceu? O governo Fernando Henrique, quando montou as agências, ela montou as agências para garantir os contratos dos agentes privados. Quando o governo Lula ganha, e depois o governo Dilma, isso virou uma esquizofrenia dos nossos governos em relação às agências. Nós não sabíamos o que fazer. Tinha turma que queria melhorar a relação, tinha turma que queria acabar com elas. Então, as agências no nosso governo não sofreram, não tiveram um alinhamento claro de qual é o papel das agências reguladoras. Porque, conceitualmente, é bom ter as agências, elas não é um negócio naturalmente ruim, né? Depende do uso que você faça. Agora, como nós não conseguimos formular nada de mais forte nas agências, e pior, em grande parte das agências, os governos nossos nomearam pessoas que representavam os interesses privados nessas agências, acabou gerando um grande descrédito. Então, você pegar a Anvisa, a ANS nos planos de saúde é um vexame, a Anatel na questão da regulação de telefonia é um vexame completo, a ANEEL, a ANA nem tanto, não foi porque a gente estava lá, é porque a gente não lidava com interesse econômico, a gente lidava com bem público. Então, a gente não era vítima, nós não éramos vítimas tão assediados pelo capital, então nós estávamos um pouco fora, a ANA era um pouco fora disso. Você pegar também a agência de cultura, eu vou lembrar o nome, que é uma agência também do cinema, a Ancine, também era uma agência com um papel mais fora dessa privatização das agências. Então, o que aconteceu foi isso, e aí acabou com que as agências ficassem com essa deformação, que é fruto da forma como nós não enfrentamos o problema. Mas eu não sou favorável ao fim das agências reguladoras, não. Eu penso que a gente poderia, de fato, colocar como missão principal o interesse da defesa da sociedade. Por quê? Porque a missão principal das agências é dar segurança jurídica aos contratos existentes. A população, aonde entra isso? Eu acho que se a gente colocar de que as agências devem dar garantia jurídica, mas o objetivo é os interesses da sociedade e tivermos gente voltada para esse tipo de concepção, eu acho que as agências ainda podem ser recuperadas e prestar um grande serviço no Brasil. Mas hoje eu odeio a agência. Imagina,
Isso é um horror, um horror, um horror. Você não consegue nada. Eu uma vez liguei para a Anatel, estava com um problema, a Anatel lá no formulário. Primeiro eu me sentia burro, porque eu não conseguia preencher aquele formulário de tão complexo que era. Eu falei, mas eu não sou burro. Aconteceu comigo também. Eu falei, mas eu não sou burro, mas não conseguia fazer. Bom, ao final de tudo, eu consegui fazer. Aí a Anatel me pergunta assim: você deseja que sua informação seja repassada à empresa? Aí eu coloquei não. Ou seja, eu queria que a Anatel resolvesse aquele problema. No dia seguinte, tocou meu telefone. Quem que era o representante da empresa. Olha, o senhor fez uma reclamação na Anatel, tal, não sei o quê. Ou seja, o guichê da Anatel é a telinha, mas quem está atrás do guichê da Anatel são as empresas privadas de telefonia. É um vexame para o Brasil. Não é à toa que as tarifas estão no preço que estão. Vicente, aproveitando aqui, nós estamos nos aproximando aí do nosso final do programa, mas eu não posso deixar de perguntar, está acontecendo agora, né, na Escócia, em Glasgow, a Conferência Mundial de Mudanças Climáticas, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, onde parece que o grande vilão, né, os mais de 100 países assinaram um documento para desinvestir, desestimular exatamente as termoelétricas. Lá tem um problema do carvão, né, na questão da poluição do ar. Mas também tem uma preocupação muito grande na proteção do meio ambiente, na questão da garantia da água, que é um bem insubstituível para a permanência da humanidade aqui sobre esse planeta, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, inclusive das termoelétricas e a questão ambiental. E aqui tem uma pergunta também que foi feita, perguntando se ao manter esse modelo que, como você bem denunciou aí no nosso programa, da insistência, da inclusão das termoelétricas no modelo energético brasileiro, se o Brasil não estaria na contramão, é a minha pergunta, mas a pergunta da Verônica Couto é se o Brasil não pode sofrer algum tipo de represália por conta dessa participação das termoelétricas nesse modelo energético. O conceito está correto. Eu, pessoalmente, acho que não, porque a visibilidade do Brasil em relação ao planeta é a Amazônia, Pantanal, é o desmatamento. Eu acho que não chega na questão das térmicas, mesmo porque as térmicas são ainda a maior parte da geração no planeta. Então, não dá para dizer, olha, no Brasil não pode e nos outros países podem. O que o Brasil está, de fato, é atrasado na política de implantação de energias chamadas renováveis. Eu fiquei escandalizado, assim, chocado com um dado que foi divulgado há 2, 3 dias atrás, que a China pretende investir em renováveis, porque a China é um grande poluidor, ainda tem muito carvão lá e tudo mais. Ela pretende investir em renováveis até 2030 em 1.200 gigawatts. O que são 1.200 gigawatts? Se você pegar toda a energia hidráulica no Brasil, as hidrelétricas que a gente tem lá, que o Brasil dá um pouco mais de 100 mil. Se você somar tudo, hidrelétrica, nuclear, as eólicas, tudo que a gente tem aqui hoje no Brasil, chega perto de 200 mil, tudo. Até 2030, a China pretende construir 1.200 gigawatts de energias renováveis. Quando a gente olha os mapas, você vai lá, países que nem têm as mesmas condições de sol, as mesmas condições de vento que tem o Brasil, com muito mais da sua energia, né? Não vamos comparar no número grande, porque o Brasil é um país muito particular, mas na proporção da sua energia nacional, já oriundas de fontes térmicas, de fontes renováveis. Então, eu acho que represália... É o sol e o vento, não é isso? Basicamente, né? Mas, por exemplo, hidrelétrica é considerada
energia renovável. Se você pegar a biomassa, energia renovável. Se você pegar a nuclear, que é um grande tema interessante, ela não é renovável, mas ela não emite. Então, é engraçado. Por exemplo, eu acabei de falar da biomassa, a biomassa é renovável, mas não é sustentável. Então, tem aí uma contradição, mas, vamos dizer, as que estão na vanguarda, tem a geotérmica, tem a maré motriz, tem outras fontes de energia ainda, mas as que estão mais em desenvolvimento no mundo é exatamente o que você falou, Beth, é a solar e a eólica. E o Brasil avançou muito lentamente nessa direção, né? E como o interesse, eu não consigo, eu acho que o pessoal do gás poderia nos ajudar muito nisso, mas eu não consigo entender essa lógica das térmicas a gás. É claro que você consegue entender por conta de como é que o modelo funciona, que é altamente favorável para as térmicas, né? Mas o que está tendo assim, um grande impulso são dois movimentos. A construção de termoelétrica e a construção de pequenas centrais hidrelétricas, que vão impactar o Pantanal, são um desastre completo, e uma grande parte do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer, as pessoas acham que pequena central hidrelétrica não causa impacto nenhum. Só que pequena central hidrelétrica, ela é implantada num pequeno rio. Então, eu uso a expressão de que uma grande hidrelétrica num grande rio tem um impacto proporcional muito menor do que uma pequena central hidrelétrica num pequeno rio. E como as PCHs também têm uma rentabilidade fabulosa, o que está acontecendo é que as pessoas que estão construindo PCH ganham dinheiro garantido pelo modelo, nem precisa gerar, só construir a PCH, e elas estão surgindo aí como paliteiro. Então, os dois grandes movimentos que eu vejo aqui no caso brasileiro é a térmica e as PCHs. As PCHs com uma parcela ainda grande dos ambientalistas que acham que a minha opinião é contrária, não estou dizendo que eles estão certo ou errado, mas a minha opinião é contrária deles, de que eles acham que PCH é sustentável. PCH, eu chamo PCH de saúva do rio. Aonde você coloca uma PCH, naquele trecho você acaba com o rio. Muito mais do que uma grande usina hidrelétrica que tem todo um cuidado com relação a enchente, navegação, escada de peixe, meio ambiente, proteção, tal. A PCH ninguém vê, o cara lá monta de qualquer jeito. É um desastre ambiental, um desastre ecológico, mas ainda tem uma parcela grande de ambientalistas que defende as PCHs. Eu não, eu acho que o Brasil deveria ter uma grande moratória e não fazer mais PCHs em áreas críticas, principalmente, como é o Pantanal brasileiro, que vai alterar ainda mais o ciclo a dinâmica fluvial lá no Pantanal. Vicente, então, chegamos, infelizmente. Beth, você fala aí. Você queria colocar? Não, eu ia fazer a ponte para você, a ponte para o futuro. Não, ponte para o futuro não. Beth, você é minha amiga. Ponte para o futuro eu me recuso. Isso foi a ponte para o atraso que o Temer apresentou e que o Bolsonaro e Paulo Guedes estão executando contra o Brasil e seu povo. Olha, Vicente, passou rapidinho o tempo, cara, e foi um programa muito esclarecedor, né, para mim, particularmente, acredito para quem está nos assistindo também, não é, Beth? Porque você desnudou, quer dizer, as farsas que estão em curso contra o Brasil e contra o seu povo. Quer dizer, ficou muito claro na sua exposição. Vicente, no final do programa, a gente sempre faz, a Beth que faz isso, pede para a gente fazer um encaminhamento. Quer dizer, o que você, né, nesse finalzinho, já como despedida, uma palavra aí de encaminhamento futuro, entendeu? O que a gente pode fazer no futuro governo que, de fato, venha cuidar do Brasil e do seu povo? O que você propõe aí no nosso segmento? Olha, por incrível que pareça, eu nem me coloquei assim essas questões de maneira tão clara como você está me perguntando, Jorge, Beth. Eu sou daqueles que, não repetindo os erros do passado, mas eu tenho muito temor por um segundo mandato do Bolsonaro. Então, eu sou entre aqueles que acham que nós deveríamos ter um processo aí transitório de alijar, colocar essa direita, extrema-direita,
irracional, anticivilizatória, né, promotora do ódio, no devido tamanho que ela tem, né, e fazer aí uma aliança necessária para criar, aprofundar os espaços democráticos do país. E aí, nesses espaços democráticos, nós vamos ter ideias mais do nosso campo, ideias do meio, tal, sei lá. O que eu diria é o seguinte: as pessoas precisam entender que nós vamos conviver cada vez mais com eventos extremos. O veículo principal, onde as pessoas percebem mais as mudanças climáticas, é através do ciclo hidrológico, através de cheias muito grandes e através, como natural, né? O incêndio pode ser natural, mas não é tanto natural. Mas o fenômeno natural que as pessoas mais percebem das mudanças climáticas são a alteração do ciclo hidrológico. Só vê essas enchentes fora do padrão que acabaram de acontecer lá em Minas Gerais. Agora, em fevereiro, março, nós tivemos a maior enchente em 101 anos em Manaus, né? E corremos o risco, dependendo de como for Laninha e tudo mais, de que você tenha uma seca muito grande no Amazonas no ano seguinte, ou seja, essas alternâncias. Então, eu deixaria uma mensagem assim: eu penso que a questão ambiental, a questão climática, eles são novos paradigmas para o desenvolvimento social, econômico e político, para a inclusão social. Isso não é conversa fiada. Tem um campo da esquerda, durante muito tempo, falava que clima era a nova tática do imperialismo, que ONG é a nova tática do imperialismo. Eu discordo. Eu acho que a gente deveria olhar com muita atenção, tentar dar nossa contribuição, mesmo que seja pequena, na mudança dos nossos hábitos, educar mais os nossos filhos nessa direção. Por exemplo, eu tenho 64 anos, eu sou da geração que o meio ambiente suporta tudo, que o meio ambiente atrapalha tudo, tal. A cabeça da gente tem que mudar completamente. Eu deixaria como mensagem principal que a gente ouvisse com atenção, né, e procurasse informação sobre a questão climática, porque eu penso que ela vai estar num tempo muito curto, né, numa profunda transformação social e econômica do planeta, né? Então, acho que é por aí o caminho. A chamada transição ecológica que a gente fala, né? É o nome, eu gosto. Eu até estou propondo, viu, Jorge, Beth, como eu acho que o setor elétrico, mesmo no nosso governo, é anticivilizatório, foi assim, eu estou propondo, estou defendendo publicamente que a gente tenha o Ministério da Transição Ecológica. A gente faça a junção, sob a coordenação, uma visão ambientalista, a gente junte ministérios, principalmente o Ministério de Minas e Energia, subordinado à lógica ambiental. Então, chega de Ministério de Minas e Energia, que isso aí foi um desastre em todos os governos, para a gente ter aí um Ministério da Transição Ecológica sob uma visão ambiental sustentável e social sustentável para o nosso país. Exatamente isso. Muito legal. Muito bom, Vicente. Então, a gente tem propostas, né, para evitar essa catástrofe, mas eu te agradecer muitíssimo esse nosso tempo passou muito rápido. Ainda tinham perguntas aqui de pessoas que estão acompanhando, mas, enfim, te agradecer imensamente a sua participação, pela sua contribuição, pelas denúncias que você faz, a coragem, né, de fazer as denúncias e a sua visão de futuro numa coisa mais integrada, né, com a natureza, homem e natureza, em respeito e sustentabilidade em favor da nossa soberania. Você queria dizer mais alguma coisa antes da gente terminar? Não, eu agradeço a oportunidade, assim, para mim é uma honra conversar com o público que vocês, ao longo do tempo, foram construindo. E parabéns você me deu os parabéns, mas persistir com um canal
nos tempos atuais, falando em Brasil soberano, também não é pouca coisa. Parabéns ao trabalho que vocês estão executando. Tá bem, obrigada, Jorge, obrigada, Vicente. Nós ficamos por aqui e esperamos todos aqui na semana que vem, nesse mesmo horário.